dois homens, o homem morto de Romanos 6 e o homem liberto de Romanos 8. Neste áudio, Mário Persona fala da transformação que ocorre no crente, primeiro ao ser salvo por Cristo e entender que seu velho homem foi pregado com Cristo na cruz. Depois, ao reconhecer que ainda traz em si a velha carne sujeita a pecar, mas que também tem o recurso de ser habitado pelo Espírito Santo que lhe dá libertação. Sua vida miserável de quando tentava melhorar a carne se transforma numa vida de certeza e alegria quando se deixa guiar pelo Espírito que agora habita em si. O capítulo 6 e o 7 devem ser lidos juntos, porque no 6 ele falou da condição do homem agora em Cristo, ele está morto. No versículo 6 do capítulo 6, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Versículo 8, versículo 7, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Versículo 8 do capítulo 6, ora, se já morremos com Cristo. Versículo 10, versículo 11, assim também vós considerai-vos como mortos. E daí ele vai continuar falando sobre isso, essa condição agora do velho homem. E agora no capítulo 7 ele vai falar da lei. E obviamente a lei perde o seu efeito quando alguém morre. Uma pessoa que acho que até foi comentado aqui, a ex-primeira-dama, ela tinha alguns processos contra ela, e esses processos agora foram anulados porque ela morreu. Então a pessoa morta não está mais sujeita à lei. E é impossível colocar um morto debaixo da lei, para que ele obedeça à lei. Nós estamos mortos na nossa velha natureza, né, depois que cremos em Cristo. Porém, essa velha natureza ela ainda está em nós, latente. Ela não é inerte. Ela tem efeito sobre nós. Através dela é que Satanás nos tenta para vir à tona as concupiscências. E até aqui também, uma outra coisa importante de entender, no versículo 5, porque quando está, do capítulo 7 agora, capítulo 7 de Romanos, porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei, ou que são despertadas pela lei, obravam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Uma outra característica que a lei tem é de despertar concupiscência. Se eu nunca gostei de comer doce, aí eu vou ao médico e ele fala, você está com diabetes, pode eliminar o doce do seu cardápio. Nesse dia já me dá vontade de comer um doce. Colocou uma lei, pronto, já agora eu tenho vontade de comer o doce. E por isso que nós, sempre que tem alguma coisa que é proibida, né, parece que é mais gostoso, parece que é melhor, parece que... Porque a lei, qualquer lei que seja, ela desperta em nós a concupiscência. E agora ele vai falar então desse andar em novidade de vida, mas mostrando que não há condições do velho homem seguir lei de maneira alguma. A religião coloca leis, ou a lei, sobre o velho homem na tentativa de melhorá-lo. Você precisa melhorar, você precisa ser melhor, você precisa fazer isso, fazer aquilo, mas aqui ele vai falar no versículo 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. E aqui é o sentimento de um homem nascido de novo. Porque o que faço, não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, porque ele agora é um homem nascido de novo.
mas não consigo realizar o bem. Então esse capítulo 7 de Romanos é sempre importante ler em conjunção com o capítulo 6, que vai mostrar o homem em Cristo agora morto, no velho homem morto. O capítulo 7 vai mostrar que esse velho homem não tem condições de melhorar de maneira alguma. E aí, somente no capítulo 8, que é o capítulo que mais tem a palavra Espírito Santo em toda a Bíblia, é somente no capítulo 8 que vai haver, então, a libertação verdadeira, quando ele entende que ele não está mais na carne, mas agora ele fala, portanto, capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 2, porque a lei do Espírito de vida, seu Espírito Santo, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Agora, a grande dificuldade nossa é que nós viajamos o tempo todo do capítulo 6 ao capítulo 8, no nosso dia a dia. Ora, nós estamos dando trela para a carne, porque achamos que o nosso velho homem não é lá tão ruim. Isso pode ser tanto no sentido maligno da definição, como no sentido religioso da definição. Mas se eu fizer isso, fizer aquilo, então Deus vai me aceitar melhor por causa disso e aquilo. E voltamos para o capítulo 6, vivendo no velho homem, na velha carne, que ela é tanto maligna, no sentido de pecado declarado, como ela é também maligna no sentido da sua religiosidade. Aí passamos pelo capítulo 7, quando entramos em depressão, descobrindo que não somos capazes de agir em conformidade com essa nova vida que temos em nós, porque ficamos no meio termo, num limbo, entre o velho homem e o novo homem. Até então, temos os nossos momentos de Romanos 8, né, que deveria prevalecer em nossa vida, quando nós descobrimos a libertação que temos em Cristo Jesus. Eu sei que muitos podem pensar que talvez nós nunca nos sintamos como Romanos 6 ou como Romanos 7, se nós somos já libertos totalmente, como em Romanos 8 nos mostra, mas a experiência prática não é bem essa, né? A gente sabe que o nosso velho homem está lá latente e latindo, né? Porque ele sempre quer chamar nossa atenção para darmos um lugar para ele agir. Ultimamente eu tenho tido alguns episódios de tontura e às vezes de desequilíbrio, perna bamba. Não sei se é falta de forma, né? Por não estar em forma. Mas a minha irmã falou que não, que na realidade eu passei por muito estresse esse ano, então eu precisaria tomar calmante para eliminar o estresse. E é difícil explicar para ela que eu não passei por estresse. O fato de ter tido câncer na próstata e também uma cirurgia do coração, eu considerei tudo isso uma chamada para embarque. Então eu passei por momentos felizes de uma chamada para o embarque, porque eu achei que já era hora de embarcar, não é? No voo de volta para casa. E esse capítulo aqui é interessante, que ele fala disso. O cristão não deve viver em temor, em medo, em aflição, em estresse. Eu posso morrer. Como é que vai ser com essa doença agora? Não pode viver assim. Uma vez eu até comentei, eu estava preocupado, comentei com a minha filha e falei assim, e se eu morro, como é que vai ficar o Pedro? Ela falou assim, pai, como é que ficou o Pedro antes de ser adotado? Deus estava cuidando dele, então não se preocupe não, vai cuidar também. Porque não recebesses, em Romanos 8,15, não recebesses o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebesses o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, não há temor pelo futuro na vida de um crente em Cristo.
Porque se ele crê nessas promessas de Deus, se ele crê na fidelidade do seu pai agora e do seu Senhor, ele não tem o que temer. Ele não tem o que temer. Quando você dá a mão para o seu filhinho atravessar a rua, ele segura a sua mão e sabe que está seguro. Ele não vai querer duvidar de que você quer o melhor para ele. E o Senhor quer o melhor para nós, embora a gente passe por muitas lições, por muitos exercícios que possam até parecer que Ele nos tenha abandonado. Na realidade não é isso. Ele tem um plano. Ele tem um plano. Quando Jó passou por tantas aflições, sem saber o que estava acontecendo, porque ele não leu os 2 primeiros capítulos do seu próprio livro, né, do livro de Jó. Ele não sabia que tinha sido uma discussão entre Satanás e o Senhor a respeito do que fazer com Jó. Então, certamente, ele passou por momentos de aflição e tremendo estresse e tremendo sofrimento, mas que no final, quando o Senhor revela para ele todas as coisas, ele fala assim: eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos se veem. E aí Deus deu a ele tudo em dobro, o que ele tinha perdido, menos os filhos. Por que Deus não deu os filhos em dobro? Porque os filhos que ele tinha perdido na morte, no começo do seu livro, eles estavam esperando por Jó no céu. Então ele recebeu o mesmo número de filhos, mas recebeu o dobro do gado, o dobro de camelos, o dobro de ovelhas e tudo em dobro. Então o Senhor que nós temos, Ele é bom, Ele é fiel, e Ele nos faz promessas aqui que nós precisamos crer nelas. Quando fala então, para outra, não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Em temor, não é para estar em temor. E no versículo 17, se somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E no versículo 18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E aí ele fala da criação como um todo, né? Que a própria criação está esperando a liberdade da glória dos filhos de Deus. No versículo 20 fala: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então isso aqui são promessas fiéis e dignas de serem cridas por qualquer filho de Deus, por qualquer cristão. E aqui no versículo 24 ele fala: porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E somos ajudados nessa expectativa pelo próprio Espírito Santo, que nos ensina, ou que intercede por nós quando oramos, porque nós não sabemos como orar. Ninguém sabe o que pedir, né? Imagine as nossas orações, quando o Senhor escuta o que nós dizemos, quantas falhas elas têm. Mas eu penso que isso é como alguém que canta. Outro dia mandaram um vídeo para mim, é muito engraçado, porque é um estúdio de gravação, de gravação de música, e tem os técnicos dentro ali daquela parte de vidro, né, com a mesa de som e aquele equipamento todo, e tem a cantora do outro lado, onde ela está cantando. Então, onde ela está cantando, é maravilhosa a voz dela, e afinadíssima e tal, mas o que os técnicos estão escutando, na realidade é totalmente desafinado. Eles ficam lá mexendo os botõezinhos e os cursores para ir corrigindo a voz dela, para ir corrigindo a desafinação dela. O Márcio, que trabalhou com
em estúdio, trabalhou, ele era DJ, e ele trabalhou com estúdio, ele falou que é assim mesmo, que muitas dessas cantoras e cantores famosos são desafinadíssimos. Quando eles cantam no palco, eles usam também aquele microfone, tem um microfone que compensa a desafinação. Então, o que nós temos, na realidade, é muito mais que um microfone. Nós temos o Espírito Santo que intercede, porque nós não sabemos o que e nem como pedir. Então, passa por essa mesa de som do Espírito Santo, vamos dizer assim, corrigindo as nossas falhas nas nossas orações, para que elas cheguem perfeitas diante do trono da graça. E é isso que nós podemos confiar no versículo 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sempre que eu leio esse versículo, eu me lembro da receita do pão. Você vai fazer pão, pega uma receita, tem lá tantas xícaras de farinha de trigo, colher de sal, colher de açúcar, fermento, óleo, são os ingredientes do pão. Agora, se você enfiar a farinha na boca, ela é horrível. Quem já tentou comer farinha de trigo, ela gruda na saliva, ela gruda na boca, né? Se você comer uma colher de sal, também não é agradável. Pode ter um gostinho bom, tá? Mas não é agradável. O açúcar ainda vai. Mas se você tomar óleo, que é o óleo que está na receita também, é ruim o óleo. E comer fermento, então, nem se fala, que aquilo é azedo, é amargo, né? O fermento que você usa no pão. Mas quando tudo isso é misturado, é batida, a massa apanha bastante, deixa para crescer, deixa para fermentar, o que acontece? Passa pelo fogo, e aí você tem um pão gostoso, delicioso, que você não suportaria comer os ingredientes separados. Então, os ingredientes que nós recebemos nessa vida são os ingredientes separados e não nos agradam. Nós achamos, uma hora vem uma coisa e fala assim, mas que coisa amarga, nossa, isso como é ruim, isso me deu ânsia de passar por isso. Mas espera que ainda não foi amassado, não foi misturado, não foi batido, não passou ainda pelo fogo. Espera o final, não abandone. Um dia eu estava assistindo um filme, achei tão chato que abandonei na metade, não aguentei. Mas depois alguém me falou dele, eu voltei lá, e era maravilhoso, era excelente o filme, porque eu não sabia o final, eu não sabia como que ele terminava. Então, muitas coisas nessa vida nós não vamos ver terminar enquanto estamos aqui também. Muitas mães que oram pela conversão de seus filhos, não se desesperem se isso não acontecer, porque muitos se convertem depois que a mãe vai embora dessa vida. Depois, o Senhor, aquilo que ela orava, o Senhor guardou a oração dela para o momento oportuno. Então, os que dantes, no versículo 28, sabemos que todas as coisas contribuem, não separadamente, mas juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E se nós dermos um salto para o final do capítulo, no versículo 35, que tem uma pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Um crente em Cristo vai dizer: nada pode nos separar do amor de Cristo, porque aquele que entregou o seu próprio filho para morrer na cruz por nós, ele é fiel, e nós podemos crer na sua palavra. Mas se o médico receitar um calmante para você, não deixe de tomar, porque eu não posso dar sugestões médicas, porque eu não sou médico. Eu tive o privilégio de nascer num lar com um pai extremamente amoroso, que dizia que eu era o filho homem preferido dele, porque as duas outras eram mulheres, né? Então ele não ofendia as outras. Mas era muito amoroso, muito compreensivo, e quando eu desobedecia, eu me sentia muito mal.
por ter desobedecido, por ter retribuído o amor dele de uma maneira que não era da vontade dele. Então eu sempre lembro do meu pai, e lembro que agora eu tenho um pai ainda muito mais amoroso, né? Eu lembro uma ocasião, meu pai tinha comprado um Opala 2 portas, colocou roda tala larga, né? Era o xodó dele, era aquele Opala. E eu andava também com o Opala pela cidade. Eu devia ter 18 anos. E um dia nós estávamos no aniversário de um parente, e meu tio começou, quando meu pai comentou que o Opala tinha dado um defeito porque soltou o pino da cremalheira lá da transmissão, da roda de trás, tem uma cremalheira lá, tem umas engrenagens, soltou o pino e estraçalhou toda a engrenagem, né? Era um defeito que o Opala tinha de fábrica. E quando meu pai contou que eu estava dirigindo e aconteceu isso, meu tio, na mesma hora, falou assim, mas eu vejo o Marinho aí pela cidade dando cavalo de pau com esse Opala. Nunca dei cavalo de pau com carro nenhum. Eu vejo ele dando cavalo de pau com esse Opala aí pela cidade. Nossa, mas aquilo me fez tão mal. Aí quando nós saímos, nós fomos para casa, meu pai e minha mãe no banco da frente, eu no banco de trás, eu não aguentava. E aí uma hora ele pegou, olhou no espelhinho e falou assim, não se preocupe, você acha que eu acredito em você ou no seu tio? Aquilo lavou minha alma, porque de repente eu encontrei um pai, eu vi que meu pai também confiava em mim. Ele sabia que eu não ia querer fazer alguma coisa que ele não aprovasse. Então, quanto mais o nosso Pai que está no céu, se os nossos pais aqui na terra foram imperfeitos, o que pensar do Pai que nós temos agora como filhos de Deus? Ele jamais iria nos decepcionar. E ele conhece o que nós fazemos. Meu pai não sabia o que eu fazia, mas ele tinha confiança em mim como filho, ele que me criou. Mas o nosso Pai que está no céu, quanto mais ele sabe tudo o que nós fazemos, e também não é que é condescendente, né? Ele nos ama, nos disciplina também quando erramos, mas ele tem uma relação de amor para conosco, não uma relação de tirano. Eu tive um amigo que não fumava, isso no ginásio, e um dia no ginásio os que fumavam ficavam soprando fumaça no cabelo dele. Ele chegou em casa, tomou uma surra do pai, e no dia seguinte começou a fumar. Porque não adiantou explicar para o pai dele que ele não fumava. O pai sentiu o cheiro no cabelo dele, achou que ele estava mentindo e deu uma surra. No dia seguinte ele começou a fumar. Então esse relacionamento de confiança, graças a Deus eu tive na infância, na adolescência, e apesar de muitas desobediências, muitas besteiras que eu fiz, eu podia confiar no meu Pai terreno. E quanto mais agora eu posso confiar no meu Pai celestial. Esse que sabe todas as coisas e ainda assim me ama e ainda assim me conhece. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.